Olá. Bem-vindos, não a esta casa, porque eu sou tão convidada como vós. Não posso dar as boas-vindas a esta casa, mas posso dar as boas-vindas a esta cidade, que é, de algum modo, a minha cidade. É a minha cidade de nascimento, é a minha cidade dos estudos dos últimos anos do secundário e da universidade. Foi a minha cidade de trabalho como professora. E agora atraiçoei um bocadinho e fugi de cá, porque fui para o sítio que foi sempre a paixão da minha vida e que eu acho que é o sítio mais bonito de Portugal. Desculpem, não quero ofender ninguém, mas também não é meu, também fui para lá só por paixão, não tenho lá ninguém, não tenho família, não tenho raízes, não tenho nada, que é Sintra. Vocês já conhecem Sintra? Pronto, e então é assim o sítio mais belo e onde eu me sinto mesmo muito, muito bem. De qualquer modo, bem-vindos a Lisboa. Eu sei que vêm todos de fora de Lisboa, de vários sítios. Faço votos porque no fim desta jornada haja muitas trocas de endereços entre as várias escolas e que haja novos amigos. Quando eu falo de amigos verdadeiros, amigos de carne e osso. Não falo de terminais de computador, que é outra coisa. Que não corresponde bem esse termo amigo não corresponde no seu conteúdo àquilo que eu entendo por amigo. Eu nunca tenho um discurso inaugural para fazer. Nunca tenho discursos para fazer, aliás. Imagino que será, sobretudo, uma conversa, e a conversa implica sempre dois lados. Então, vamos começar a conversa. E vamos começar a conversa desse lado. Sim. Há uma menina que traduziu um dos seus poemas. E se dá a palavra já ao lado dos participantes, ela pode ler este poema já para começar. Traduziu, que ela dirá o que é que tu fez. Por favor, quem é? É assim, antes de mais, boa tarde, é um prazer estar cá. Este é o grupo de Odmira. Então, boa tarde, bom dia. Boa tarde, é muito cedo. Então é assim, nós trouxemos um grupo de alunos de Odmira e achámos que fazia todo o sentido, uma vez que a nossa escola é multicultural, trazer uma aluna de português, língua não materna. E então trouxemos a nossa melhor aluna de português, língua não materna, que é a Simi, que está aí à frente, e fizemos um desafio, nada fácil. Ainda por cima, a autora é uma grande autora e ainda por cima é uma grande tradutora, que nós também sabemos isso. Eu acho, porque traduzir algumas Shakespeare, por exemplo, não é nada fácil. E então, ela traduziu um excerto de um poema para Punjabi, que é uma das línguas que ela fala, uma vez que ela vem da província do Punjab. E eu passo a ler em português o que ela depois vai ler em Punjabi. Que o poema tenha carne, ossos, vísceras, destino. Ou seja, pedra e alarme, ou mãos sujas de menino. Que venha corpo e amante, e diamante seja irmão. Que seja urgente e instante, como um instante pão. Bom dia. Levantar, por favor. Posso levantar e virar para o bocadinho assim do lado, só para ela e para nós. Obrigada. Eu traduzi este poema, que é da senhora. Agora vou ler isto em minha língua. Não sei se a senhora percebe ou não. Vamos ver. कि ये कविता दा मास है हर विरसा
ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਰਕਾ। Oh. Bem, isto é um começo muito comovedor. Muito, 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 muito obrigada. Como é o nome que eu não... Simran. É Simran, mas as pessoas têm dificuldade, por isso dizem Simi. 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 Simi é bonito. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Fico sem palavras. Fico sem palavras porque as nossas civilizações humanas tiveram ao mesmo tempo uma coisa que bloqueia a comunicação, que é o facto de termos línguas e línguas e línguas e línguas diversas, não é? Por um lado, é um incómodo, porque se falássemos todos a mesma língua, comunicávamos todos com muito mais facilidade. Por outro lado, é uma grande riqueza, porque o facto de haver estas línguas todas multiplica as possibilidades criativas, as possibilidades de culto, de uma literatura. E depois temos essa arma, duas armas. Temos a arma da tradução, que é uma arma de pessoas muito bondosas, eu costumo comparar os tradutores, e há pessoas que já usam, eu já ouvi pessoas fazer esta comparação ao pé de mim, sem saberem que fui eu que criei a imagem. Porque eu comparo os tradutores a pessoas muito, muito, muito generosas, temos aqui uma, que, por qualquer razão, têm acesso a um local secreto ao qual os outros não têm acesso. Onde há uma fonte de uma água muito especial, que é a literatura daquela língua. E então essas pessoas que têm acesso a essa fonte, em lugar de se limitarem a beberem elas dessa água, são tão bondosas que vão lá buscar nas mãos um bocadinho da água para nos trazer, para nós podermos beber também. É claro que na tradução se perde sempre qualquer coisa, porque a água cai sempre um bocadinho, não vem intacta, já vem um bocadinho misturada com o cheiro da mão, o calor da mão do transportador. Aliás, transportar e traduzir significam exatamente a mesma coisa. São palavras com origem na mesma palavra latina. E nós temos que estar muito gratos por podermos beber um bocadinho da água daquela língua e daquela cultura à qual, por nós, não temos acesso. Então, tivemos aqui um momentinho em que me foi dado a beber um bocadinho de água por estas mãos, e um momento muito, muito especial, muito especial. Muito obrigada. Quando eu disse que havia uma outra maneira de comunicarmos na prática, não literariamente, estava-me a referir àquilo que se chamam as línguas francas. Isto é, aquelas línguas que toda a gente conhece e que servem de meio de comunicação entre falantes de línguas diferentes. Até ao século XVII havia uma língua conhecida por toda a gente, isto é, pelos eruditos, pelas pessoas de grande cultura, que era o latim. Portanto, os sábios, os escritores, os médicos correspondiam-se com pessoas de todas as outras nacionalidades e línguas em latim. O que fazia com que fosse uma minoria, mas
Portanto, as pessoas em geral não sabiam latim. Aliás, a missa era dita em latim, num latim canónico, que não é o latim dos romanos propriamente dito. A maior parte das pessoas não sabia latim. A missa era dada em latim justamente para as pessoas não perceberem o que lá se passava e ficarem um bocadinho assustadas e intimidadas com aquele mistério que era todo o cerimonial da missa numa língua de que não conheciam nada. E essa comunicação em latim era mesmo só para as pessoas muito eruditas, mas foi muito útil porque fez com que o desenvolvimento cultural da Europa pudesse ser promovido entre as várias nações que falavam diversas línguas. Depois isso caiu e depois tentou-se, entretanto, toda a gente mais ou menos também, toda a gente dessa minoria culta, começaram a comunicar bastante em francês. Bastante em francês, por exemplo, os russos, se vocês virem filmes do Tolstói, assiste-se a isso, as pessoas em casa falavam francês, os nobres em casa falavam francês. E era uma espécie também de língua internacional, também só para as elites. Essa necessidade de uma língua comum sentiu-se de tal maneira que, a certa altura do século XIX, resolveram inventar uma língua de raiz. Inventar uma língua que não fosse de nação nenhuma e que servisse para toda a gente comunicar, que se chamava o Esperanto. O Esperanto, uma língua inventada, não funcionou. Embora houvesse pessoas dedicadas a isso, eu própria tive um tio que estudava Esperanto e que tinha lá o seu grupo de correspondentes em Esperanto. Mas não funcionou. Não funcionou porquê? Porque a língua é uma coisa viva. Não se pode criar artificialmente. Ela não tem maneira de se autoalimentar, de crescer, de brilhar, de ter sentimentos, se for assim criada em laboratório, digamos. Hoje temos essa grande polémica que para mim é uma grande felicidade, devo dizer, de termos uma língua franca que nos permite comunicar com toda a gente, que é o inglês. E que conhece alguma má vontade da parte das pessoas mais bem-intencionadas, das pessoas que lutam pela preservação da sua língua nacional e que começam a ver o inglês a invadir as coisas. Assim, um pouco como o francês também invadia no século XIX. Ali, por exemplo, essa de Queiroz, que é um escritor magnífico, tem os seus críticos porque usava termos importados do francês e, portanto, a língua dele não era pura. O inglês está assim a ser uma espécie de planta invasiva, não é? Planta-se um bocadinho e ela alastra e corre o risco de cobrir tudo, se cada falante não tiver um cuidado básico. Eu falo muito inglês, eu até sonho em inglês, vejam lá. Falo muito inglês, mesmo no meu dia-a-dia falo muito inglês, mas a língua portuguesa é a língua portuguesa. É a única coisa que eu costumo dizer, a única coisa é que eu sou realmente patriota. Se houvesse uma ameaça, uma invasão, que eu sentisse que o português ia ser esmagado, eu pegava em armas para defender a minha língua pátria. Mas é só... Portanto, o inglês é maravilhoso porque nos abre, rebenta com as fronteiras linguísticas. A pessoa viaja, chega a um sítio qualquer, pode falar com os habitantes de outro país. É uma coisa preciosíssima. Mas não temos que estar sempre muito atentos ao facto de não nos deixarmos ocupar indevidamente. Isto é, quando estamos a falar em Portugal, português, com portugueses, e as nossas palavras, e o português é uma língua riquíssima, as nossas palavras têm capacidade para
expressar tudo o que nós queremos dizer, temos que estar atentos e não deixar o inglês ocupar esse lugar. É uma questão de defender os lugares que não devem ser ocupados porque nesse caso o inglês deixa de ser uma coisa bonita, que nos leva a todo o mundo sem fronteiras e passa a ser um invasor. E, como eu costumo dizer, e as pessoas dizem, depois aprende-se o inglês, esquece-se o português. Não, não se esquece, temos que estar atentos a isso. Porque o nosso chip é extraordinário. Nós temos capacidade, sem sermos génios nenhuns, nós temos capacidade para saber 12 línguas. Portanto, temos capacidade para saber inglês, falar inglês, saber português, falar português, e ainda sobra espaço para mais 10, imaginem. Temos aqui um exemplo já de multilinguismo, não é? Portanto, isto foi a propósito daqui desta tradução que me deixa muito, muito comovida e que me tira já um bocadinho da minha sede de conhecer esta língua, porque ela veio-me dar um bocadinho com as mãos dela. Pronto, isto veio a propósito desta coisa das línguas e das ocupações das línguas umas sobre as outras, que elas não têm que ocupar lugar nenhum. Eu repito que isto é muito importante que tenhamos isto em mente. Nós temos capacidade para falar muitas línguas sem termos que apagar o que sabemos. É cumulativo, é juntar uma língua, outra língua, outra língua, e essa capacidade é quase inata. Se vocês virem uma criança pequenina, filha de pessoas que emigram, veem que a criança, muito rapidamente, eu própria tenho uma sobrinhinha pequenina, que o pai é cientista, foi para a Suíça, vive na Suíça alemã, e ela tem 4 anos e fala 3 línguas, à vontade. Porque nós temos o nosso mecanismo, está preparado para isso, e não é preciso criarmos inimizade entre línguas. Estou para aqui a pregar, mas pronto, esta é a minha religião, é a minha pregação. Mas eu não gosto nada de pregar coisas, mas estou a defender a nossa capacidade de comunicarmos uns com os outros e de preservarmos cada língua na sua integridade. E agora vamos mesmo conversar, não é? Deixem-me só pôr aqui um bocadinho de água, que é exatamente a água da torneira. Eu sei que esta prática já está a ser muito divulgada. Água da torneira. Outra coisa muito importante, água da torneira e não das garrafinhas. E vamos continuar a conversar. Eu já preguei, já fiz aqui. Não é para perguntar, é para agradecer. Temos de agradecer aqui a Hélia que está connosco. Não sei se têm a noção de que estão com uma das personalidades mais importantes da nossa literatura. Não sei se têm ideia. Se não têm, é melhor abrir os olhos e ver com atenção. Porque ouviram falar, leram, mas é diferente conhecer. Estar aqui a ouvir. É preciso. E não é para gravar. Bom, tá bem, mas fica gravado assim. Mas, porque é uma grande escritora. E uma escritora muito variada. Que é poeta. Embora eu esconda isso de vez em quando, é poeta. E novinha, é sempre novinha, mas novinha fartou-se de escrever poesia. Mas é mais conhecida como novelista e como romancista. Mas também dramaturga. Espero que saibam a diferença. Não é? Sabem.
Romancista é fácil, dá para perceber. Novelista escreve novelas, escreve ótimas novelas, que sendo curtas, são densas, são profundas. E depois apaixonou-se também como dramaturga pelo teatro e escreveu para teatro. Ora, não é muito vulgar. Ou se é poeta, ou se é dramaturgo, ou se é romancista e novelista. Aliás, em Portugal há poucos novelistas. É muito difícil ser muito bom novelista. É mais fácil ser-se romancista. É mais fácil, apesar de tudo. Mas depois, como viram, eu felizmente cheguei a tempo de ouvir essa parte, adoro a tradução. E isso é que é muito invulgar. Porque há muitos escritores que não são bons tradutores. Não gostam, não querem, não sabem. Porque traduzir é recriar. Como aqui foi dito. Porque naquele transporte de uma língua para outra, recria-se. Não é um transporte automático. Quer dizer, não podem pegar na Wikipédia e dizer esta palavra, qual é a tradução? É esta. Não há disso. Eu no outro dia, quer dizer, há uma semana, estava em Xangai com alunos chineses, claro, de língua portuguesa. E que cantaram o fado, leram Pessoa, falaram da literatura portuguesa. E às tantas eu perguntei, do vosso ponto de vista, o que é mais difícil na língua portuguesa e o que é mais fácil? E eles disseram, o mais fácil, e eu fiquei estupefacto, é que é parecido com o inglês. E o coração partiu-se-me aos pedaços, porque eu não diria nada disso. Mas para chinês é. Pois. O mandarim tem 4.000 caracteres. 4.000, não tem 27, 26, 25, 27 símbolos alfabéticos. Não, tem 4.000. Mais do que o cantonês. Portanto, para eles era parecido com o inglês, porque era mais simples. E o que é que era complicado? Era a diferença em relação ao inglês. É que no inglês não há formas verbais e no português há. Eu fiz. I did it. You did it. He did it. É sempre o did. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Para eles, isto era transcendental, o haver nas formas verbais tanta variedade no português. Portanto, tudo é relativo. Eu estava a ouvir a Hélia, estava-me a lembrar que eu sou professor de Direito, como sabe. E no Direito temos uma coisa parecida com a tradução, que é, de repente, ensinar Direito comparado. Eu já ensinei uma ou duas vezes na vida, é difícil. Portanto, traduzir é difícil. Que é comparar vários direitos e transpor de um direito para o outro. Transpor não é olhar para um direito e dizer, bom, por exemplo, contrato. Contrato, numa tradução entre aspas, meramente verbal ou nominal, é a mesma coisa em vários direitos, mas não, é completamente diferente. A mesma palavra oculta realidades diferentes. E só se pode fazer essa transposição conhecendo o espírito todo do direito que se quer transpor e o espírito todo do direito para onde se quer transpor. Senão não se percebe. Porque há realidades, não é só palavras, que são muito específicas. Há formas idiomáticas, são muito específicas de uma determinada língua. E não dá para traduzir algumas coisas que nós usamos no dia a dia, na nossa linguagem corrente, traduzidas para francês, para inglês, são um disparate. Temos de encontrar o equivalente no quadro mental. Ora bom, a Hélia consegue isso, que é estar tão à vontade a escrever em português como a traduzir. Isto é raríssimo. Normalmente os grandes tradutores não são grandes escritores. Há exceções, mas são para uma meia dúzia. Não sei se tantos. São 3 ou 4 ou 5 e alguns já morreram. Vasco Graça Moura, por exemplo, era melhor tradutor do que escritor. Por exemplo, o Frederico Lourenço. Isso é outra faceta da Hélia. A Hélia adora a antiguidade, nomeadamente a antiguidade clássica, que é uma coisa que se conhece muito pouco. Já pouca gente hoje estuda latim
e menos ainda grego. E, portanto, ela conhece, estudou, sabe, isso é fundamental, porque está lá tudo. Nós achamos que todos os dias o que acontece no mundo, porque há novos passos, porque há agora a disputa sobre os novos avanços tecnológicos no domínio da internet, da informática, do digital, e dizemos, bom, o que ficou para trás não serve. Os grandes problemas da vida da humanidade são os mesmos desde que há humanidade. O que há hoje é outras realidades e outros desafios científicos, tecnológicos e tal. Mas, e quem conhece a antiguidade clássica, o caso da Hélia, está à vontade para perceber a paixão, o ódio, o amor, a inveja, a disputa pelo poder, as relações familiares, as relações sociais. Tudo isso está na mais elevada potência, por exemplo, no teatro grego. Está lá. Ou na filosofia grega. Está lá. E quando nós vamos lá e vamos ver, ficamos estupefactos. Mas como é que é possível isto aplicar-se hoje? O complexo de Édipo, Antígona, tudo o que há de melhor e de pior está lá. Bom, em suma, tem aqui um monumento vivo. E neste país, que cuida tão pouco do património cultural, quer material, quer imaterial, aqui temos património cultural imaterial, embora materializado. Está viva e está de boa saúde. E, portanto, tem a oportunidade, por amor de Deus, façam as perguntas todas, eu vi os silenciosos, mesmo que sejam perguntas aparentemente absurdas, aproveitem, porque é uma hipótese única na vida. Provavelmente nunca mais têm a hipótese de encontrar a Hélia e lhe perguntar o que lhes passar pela cabeça. E ficarão arrependidos no futuro. Que estupidez, porque é que eu não lhe perguntei isto? Mesmo que seja uma coisa que aparentemente é só o apelo à visão dela sobre a realidade, a vossa realidade, as vossas preocupações. É que se vocês não são novos mesmo, já estão velhos mentalmente, isso é uma tragédia. E estar novo é ter curiosidade. Portanto, sejam curiosas e façam como ao limão ou à laranja, quer dizer, espremam a Hélia. Espremam-na toda. Exatamente. Vão ver que tem um sumo ótimo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia. Eu sou o João, da escola de Diogo Macedo, sou de Olival, ou seja, vim do Porto. Sim, Gaia, pronto. Eu tenho aqui 5 perguntas que eu gostava de fazer. Força. Uma de cada vez. Eu não- Pronto, serão para fazer as perguntas todas que temos, então vou aproveitar. Ok. A minha primeira pergunta seria de onde vem a sua inspiração? Oh, pronto. É uma pergunta que é muito desencorajadora, porque eu não sei responder. Eu não sei responder. Essa questão da inspiração é uma coisa... eu acredito na inspiração, não no sentido de qualquer coisa que vem de fora e que nos leva a escrever. Os gregos resolveram isso perfeitamente. Entenderam que havia uns seres mais ou menos mágicos, mais ou menos divinos, semi-divinos, chamados musas, e que cada uma delas segredava o saber relativo a uma determinada arte, e, portanto, havia a musa da música, a musa da dança, a musa da poesia, a musa da épica, e segredava aos autores, aos criadores, exatamente o que eles deviam fazer ou o que eles deviam escrever.
E essa é a ideia base da inspiração, é de qualquer coisa que nos vem de fora e que nos diz não a sua técnica, não o seu modo de trabalhar, mas a obra completa. Não é? Introduz um chipzinho já com a obra completa cá dentro, assim, tipo injeção, hoje, não é? E fica cá dentro e a pessoa depois torna-se apta a criar naturalmente. Esta é a ideia de musa que nos chega. Os gregos não tinham bem esta visão, tinham uma visão muito viva das coisas. E o primeiro registro que aparece na Grécia sobre musas é justamente um dos grandes e primeiros poetas, o Hesíodo, que conta que estava a apacentar o seu rebanho no monte, estava a dormir, e apareceram-lhe as musas e disseram: estás aí a ganhar barriga, seu preguiçoso, levanta-te e vai escrever um poema. E ele obedeceu e escreveu um poema enorme. Aliás, ele escreveu um poema sobre a origem de toda a existência da humanidade. Agora, o que é que essa pergunta deseja uma resposta prática, não é? É assim, de causa e efeito. É assim, eu faço isto assim, ou acontece isto assim, e fico inspirada e escrevo. É por isso que eu não sei responder. Porque, para mim, e eu devo bem frisar esta ideia, cada criador, mais do que escritor é abrangido pela palavra criador em geral, cada criador é diferente. Não há, eu reajo muito mal a coletivos, não há, os escritores são assim, os escritores fazem assim. Não, cada escritor tem o seu método, tem a sua técnica e os resultados, o produto, a qualidade da obra não depende do método de cada um nem da maneira de escrever de cada um. Não depende. Há grandes escritores que trabalham o texto, trabalham, portanto, aparentemente não têm inspiração, não é? Projetam, têm um plano, têm uma vontade e não uma inspiração. Têm um plano de trabalho, projetam esse plano de trabalho, preenchem no contexto e depois leem e alteram, acrescentam. E grandes escritores, como um que vocês hão de conhecer, se não conhecem ainda, hão de conhecer mais tarde, como o Proust, escrevia, trabalhava, a ponto que se vê no museu onde há manuscritos dele, ele emendava tanto os seus textos que já não cabiam as emendas na página de manuscrita, não é? Escrita à mão com um aparo e um tinteiro. Era assim que ele escrevia, com uma pena. Não, ele era um aparo já no tempo dele, com um aparo e um tinteiro. Já não cabiam as coisas que ele queria alterar no seu texto e ele então colava bocadinhos de papel. Então vê-se a página e depois bocados de papel colados, janelinhas assim que abriam, bocados de papel colados para ele continuar a acrescentar. Aparentemente não havia ali inspiração, aquela coisa que se diz que desce sobre a pessoa um texto pronto. Eu não trabalho, não escrevo, eu nem gosto de usar a palavra trabalhar. O meu trabalho foi ser professora, isso foi o meu trabalho, que também não era bem trabalhar, também era um caso de amor muito forte. Mas eu não tenho uma vontade, não digo vou escrever isto assim, desta maneira e daquela. Tenho uma atitude muito passiva perante a escrita. Isto é, estou nas minhas preguiças, nos meus passeios, à espera, e depois aparece uma frase que é sinal de que alguma coisa está a começar, e depois tenho que esperar pela frase seguinte
E é assim, frase a frase, tudo coladinho, tudo a seguir umas às outras que eu escrevo um livro. Eu gostava muito de ter um segredo para vos transmitir, dizer assim, a inspiração vem daqui. Portanto, vocês fazem assim, assim, assim e escrevem um livro. Mas, no meu caso, desculpem que eu vou buscar um leque. No meu caso, isso não acontece. Agora, grandes escritores, se vocês... eu recomendo a quem tem esse tipo de desejo de ver esclarecido, recomendo 2 textos. E vocês já são crescidinhos, já posso recomendar. É do Rainer Maria Rilke, que é um dos meus escritores da minha vida, que eu transformo em amigos, que eu transformo em pessoas da minha vida, porque lá por ele ter vivido numa época e eu noutra, não temos fatalmente que viver separados, não é? Podemos ultrapassar essas fronteiras e sermos amigos. Do Rainer Maria Rilke, As Cartas a um Jovem Poeta, em que ele pura e simplesmente diz isto. Há um aluno do antigo professor dele que lhe escreve a perguntar se há de escrever, se há de desistir, queria ser poeta, mas como é que se faz e se vale a pena. E ele responde-lhe pura e simplesmente, olha, se pode viver sem escrever, não escreva. Tão simples como isso. É o teste base. É o teste base. E já me esqueci de qual era o segundo livro que eu vos queria falar com esta distração do calor. Pronto, este também chega, este chega. Mas não, havia outro. Não, havia outro que eu vos queria falar, já me esqueci. Qual era o outro, além do Rilke? Era outro livro, mas esqueci-me, passou-me. Passou-me com o entusiasmo do Rilke e dizer que é meu amigo. Já sei. Porque este senhor não é mesmo nada meu amigo, ao contrário do Rilke. O outro é do Poe, do Edgar Allan Poe. Ele tem um poema muito conhecido, que é O Corvo, que, aliás, o Pessoa traduziu. Uns dizem que bem, outros dizem que mal. Tem um poema impressionante e muito conhecido, que é O Corvo. E depois tem um texto completíssimo a explicar, verso a verso, o que raciocínios é que ele fez, o que é que ele pensou, como é que ele trabalhou para escrever aquele poema. Portanto, a gente lê o poema e imagina que é um caso de inspiração. Não é? Caiu-lhe assim, ele escreveu aquilo. Não, foi tudo pensado, é tudo raciocínio, aquele trabalho. Portanto, é muito diferente de pessoa para pessoa. E eu não sou nada exemplo, porque não sou um exemplo de trabalho, sou um exemplo de passividade. E isso não se dá como exemplo. Foi a primeira. Sim. Prontos. Por exemplo, você acha que um escritor é bom quando trabalha bastante e é muito dedicado ao seu trabalho, ou a pessoa simplesmente já nasce com o dom de escrever, ou eventualmente na sua vida ganha o dom de escrever? Eu já, de certo modo, já respondi a essa questão, não é? Há pessoas que, pelo trabalho, conseguem grandes obras, e pessoas que, aparentemente, ou não há provas nenhumas de que ela tenha trabalhado aquele texto, e nós temos um exemplo, assim, incomensurável, que é a Agostina Bessa Luís, que eu costumo dizer, há os escritores e há a Agostina. Porque a Agostina é outra coisa. A Agostina Bessa Luís tem uma obra monumental e cada livro é assim, é um tesouro da língua portuguesa. Escrevi, ela está viva, mas enfim, está muito, é idosa e está muito, está adoentada.
ela escrevia os livros, e isso há provas, porque há os manuscritos, qualquer pessoa pode ver os manuscritos. Ela escrevia nos caderninhos livros fabulosos e cheios de referências. Se eu começo a falar da Agostina, não me cala mais, portanto vou passar à frente. Escrevia sem emendas, à mão, caderninhos por ali fora. Se quer ter a imagem da inspiração, é ver um caderno da Agostina. Porque se ninguém lhe estava a ditar aquelas coisas que ela escrevia, tudo direitinho, por ali seguido, e com referências, todas as referências culturais, literárias, filosóficas, plásticas, tudo, aquela cabeça tem tudo. E escrevia aquilo lisinho, sem emendas, por ali fora, os livros completos. Se alguém é um exemplo de inspiração, se alguém tem em si o mistério da inspiração, é a Agostina. Pelo contrário, eu posso-vos só confidenciar isto. A primeira grande desilusão literária da minha vida, eu vivi num ambiente muito influenciado pela literatura. Os meus pais levavam a literatura para o dia-a-dia. As referências literárias eram misturadas com as coisas do dia-a-dia. A minha mãe era muito camiliana, o meu pai era queirusiano. E às vezes havia disputas lá em casa por causa desta dualidade. E eu, muito pequenita, não lia ainda os livros completos do Eça de Queiroz. Aliás, o meu pai obrigou-me a ler um livro que me assustou imenso, que são As Minas de Salomão. Não sei se até há filmes, que é uma coisa muito assustadora, eu nem sei o nome do autor, porque tinha sido traduzido por Eça de Queiroz. E o meu pai dizia, enquanto não lês o Eça de Queiroz propriamente dito, lês esta tradução, que é própria, são aventuras, portanto é próprio para tu ler. E é um livro assustador. Mas depois comecei a ler uma outra passagem do Eça, especialmente as prosas bárbaras, e a ficar encantada com aquela prosa. E foi dos primeiros encantamentos de texto literário que eu tive na vida. E aquilo parecia-me a perfeição absoluta. Então, o meu pai mostrou-me um outro livro qualquer. Neste livro, onde eu mexia, não havia provas tipográficas. Mostrou-me outro livro, numa edição mais antiga, que tinha reproduções, chamados facsímiles, das emendas que o Eça fazia às primeiras provas. Quer dizer, os textos eram compostos assim, letra a letra, ainda era o mesmo método do Gutenberg, não é? Uns metaizinhos que tinham uma letra gravada, punha-se letra a letra como um carimbo. Pois, como os miúdos pequeninos têm esses jogos, não é? Das letras juntarem, depois fazerem um carimbo com a palavra. Era assim que se fazia. E depois ia para o autor, para ele reler e emendar as coisas. Quando essas provas iam para o Eça, ele emendava tudo. E então as provas têm o texto propriamente dito, impresso, e depois a letra dele a alterar, a emendar, a alterar. Eu, quando vi aquilo, pensei, então, afinal ele não escrevia assim. Aquele texto não apareceu assim, aquele texto é produto deste trabalho todo, destas emendas, destas alterações. E aí eu fiquei muito desiludida, ainda hoje sinto essa desilusão, mas percebi que os grandes textos são textos, normalmente, textos de trabalho, mas não é igual. Os da Agostina não são. Vou fazer uma última pergunta. Em Conto de Vampiros, você diz no livro: atenção, caros leitores, que ao ler este livro está em jogo perder uma coisa. E essa coisa é perder a própria identidade. Então, no seu livro, você quererá dizer que uma pessoa poderá mudar o seu ponto de vista em certas coisas ao ler o livro? Isso é uma antologia, os contos de vampiros. Eu tenho um único conto nessa antologia. Os outros são de outros autores. Eu não me lembro de dizer isso, de falar disso, da questão da identidade.
o meu texto não tem essa... Não tem, creio eu que não tem essa questão. O meu texto é sobre uma personagem que existiu mesmo, de uma família extraordinária com a qual eu vivo também no dia-a-dia, que são os irmãos Brontë. É a partir do irmão, da Emily, vocês conhecem a Charlotte Brontë, não é? Da Jane Eyre. Eles eram 4, 3 raparigas e um rapaz, absolutamente extraordinários. Eu não me lembro disso, mas pronto, indo direito à questão da identidade, a identidade não mudará. Agora, algo da percepção do mundo e algo do nosso sentimento sobre o mundo pode mudar e vai mudando ao longo do nosso convívio com os livros. Outras escolas, por favor. Alguém quer receber? Está aqui um friso de gente linda, que logo à minha frente. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou a Ana, da Escola Secundária de Cruz. Queria lhe fazer uma pergunta. Na tradução da Tempestade de William Shakespeare, você refere que pergunta-se sempre se ele ficaria ofendido quando realizar esta tradução. Eu queria perguntar, quando se refere a ele, a quem é que refere? Ao autor, William Shakespeare, ou outra pessoa qualquer? Pronto. Não, é ele é o Sr. Shakespeare. Aliás, quando me pedem para assinar essas duas traduções, que não são versões, são traduções, faço questão de dizer isso, eu assino sempre em nome do Sr. Shakespeare, porque o texto é dele. E a tradução de um autor que já não pode opinar na nossa vida real sobre essa tradução pode ser sempre um abuso. Aliás, eu deixei de fazer traduções de um autor irlandês, enfim, que faz parte também dos meus autores de culto, que é o William Butler Yeats, porque sentia que ele estava em cima do meu ombro a dizer: o que é que tu estás a fazer? Porque são textos sobre a Irlanda, e que depois eu conheci bem essa realidade, mas tive de tal modo, fiquei de tal modo intimidada que deixei de fazer. Não, isso é claro que eu tenho sempre a visão a suspeita de que pode haver um abuso e esse abuso é sempre um desrespeito pelo autor. Devo dizer, fiquei muito feliz porque, sobretudo, a Tempestade está a ser muito lida nas escolas. Eu traduzi 2 peças do Shakespeare, O Sonho de uma Noite de Verão e A Tempestade. Traduzi por um acaso, porque eu tenho uma relação muito privilegiada com crianças, tenho muitas crianças amigas e vivemos assim num universo só nosso, onde há outros seres, fadas, doentes, elfos, temos assim um mundo muito, muito, muito nosso. E um amigo meu queria encenar no Dona Maria começou pelo Sonho de uma Noite de Verão, e veio-me propor que traduzisse eu. Eu primeiro disse que não, justamente por causa dos meus escrúpulos. E ele disse: mas isto é um universo com fadas, tu não vais tratar das fadas, outra pessoa vai tratar, depois ficas zangado. Eu disse: não, está bem, eu faço. E depois, por arrasto, veio A Tempestade, e depois ele já queria o Macbeth. Eu disse: não, o Macbeth tem bruxas, e aliás já traduzi essas cenas das bruxas para os meus pequeninos, para quando festejam o Halloween, mas não, já não traduzi. A minha preocupação foi traduzir e não fazer uma versão. Há muito esse critério de fazer versões
de contar a história de uma maneira que seja acessível a pequeninos, a pessoas ainda não preparadas para ler o texto propriamente dito. E eu fiz uma tradução literal da peça. Só fiz cortes, cortei bocados, porque seria muito pesado, até dramaturgicamente, para ser uma peça de escolar. Só fiz cortes, mas até a estrutura é igual. Onde há verso, onde ele faz verso com determinado número de sílabas, eu faço a mesma coisa. Onde ele faz prosa, eu faço prosa. E é, portanto, uma tradução o mais fiel possível, exceto nas canções, porque nas canções com a rima aí tem que se apanhar o espírito só e fazer uma canção original em português. Mas eu fico muito feliz por pensar que quando leem esta minha tradução com cortes, encurtada, dos textos, estão a tocar o mais próximo possível do texto de Shakespeare. Quer dizer, não foi assim uma coisa que eu vi, a história é assim, e tem estas personagens, então vou eu escrever a minha história de uma maneira mais fácil, sem grandes elucubrações literárias. Não, quando vocês leem essa peça, vocês estão a ler o mais próximo possível da peça de Shakespeare a que se pode chegar em português. E claro, essa pessoa de quem eu falo é ele, pois, é ele. Bom dia, eu sou a Rita e venho da secundária de Odmira, venho da mesma escola da CIMI. Aliás, até somos da mesma turma. E queria perguntar uma pergunta que acaba por ser um pouco pessoal e que já respondeu algumas partes, mas pronto, faço questão. Queria saber quais são os conselhos que dá a um jovem que queira escrever um livro. Bem, eu primeiro começo por seguir a receita do Rilke. Quer dizer, se podes não escrever, não escrevas. Depois, alerto sobre as motivações feias, que eu acho as motivações que para mim são feias e que cada vez acontecem mais, que é a pessoa quer ser famosa, quer aparecer na televisão, quer destacar-se da mediania, e começa a haver escritores a aparecerem na televisão, escritores a serem muito populares, a darem muitos autógrafos, grandes filas, e imagina que poderás lá chegar, visto que o quê? Toda a gente pode ser escritor, toda a gente é escritor, toda a gente produz texto escrito, não é? Porque toda a gente sabe escrever. Depois, toda a gente sabe imaginar qualquer coisinha. Até porque nós todos mentimos. Quando mentimos, já estamos a contar uma história. E, portanto, é uma produção que nos parece acessível, parece-nos acessível, parece-nos produtiva, porque vemos... E depois há muitas aulas de escrita criativa. As pessoas frequentam as aulas de escrita criativa, imaginando que chegam lá e lá está, e lhes aparece a fórmula para escreverem. Não é assim. Ou para escreverem literariamente, não é assim. Portanto, primeiro fazer essa triagem. Para que é que a pessoa quer escrever? Porquê é que a pessoa quer escrever? Se pode passar sem escrever, não escreva. Primeiro, é o primeiro teste. Depois, se vai usar, se vai servir-se da minha querida língua portuguesa para ser famosa, esteja quieto. Sirva-se de outras coisas. Vá para atleta, vá para futebolista, vá para cantor, vá para ator, vá para outras coisas. Esteja quieto, não mexa na minha língua. A minha língua não é para ser usada. É para ser venerada, é para ser adorada. Depois, se a pessoa me diz, não, eu quero escrever, eu passo a vida a escrever, eu não posso estar sem escrever, e eu quero escrever sobretudo para construir qualquer coisa de belo com
a língua portuguesa. Aí eu digo, força, toca a andar. E depois logo se vê, porque as publicações, hoje em dia, então, é assim, há depois o inferno das editoras, e depois até já há editoras a quem as pessoas pagam imenso dinheiro para serem publicadas, em vez da editora ser uma coisa à parte, que pega no livro e edita, e depois a vida do livro, a vida económica do livro não diz respeito ao autor. Não é? Portanto, a grande... Aliás, eu costumo dizer, a língua, qualquer língua, eu falo da portuguesa porque, enfim, é a minha paixão, e devo-vos dizer que eu tenho uma grande identificação com a cultura britânica, muito mais que com a cultura portuguesa, e sinto-me muito bem lá nas Ilhas Britânicas, e as pessoas perguntam porquê é que não vais para lá de vez? Eu digo, não vou porque o português se fala aqui, e é aqui que eu quero estar, porque é a língua que eu amo, sobretudo, literariamente a língua. É uma língua de uma riqueza que o inglês, coitado, fica... É um pobrezinho, o Sr. Shakespeare, que não me ouça agora. É um pobrezinho ao pé da riqueza da nossa língua. E eu costumo dizer que a língua parece que é uma coisa única, mas não é. A língua desdobra-se em duas entidades completamente diferentes. Uma é a nossa serva, é a língua que nós usamos no dia a dia, como nós usámos-la para fazermos as coisas que queremos, para dar ordens, para comunicar, para perguntar que horas são, para dizer traz-me isto, faz-me aquilo, como é que estás, não sei o quê. É a língua de comunicação. Nós usámos-la. E depois há outra língua, que é a língua senhora, a língua soberana, que é a língua que não é para ser usada, é a língua literária. Porque, no fundo, um livro não serve para nada. Não é? Um romance não serve para nada. Na prática, não serve para nada. Portanto, é a língua soberana, é a língua que reina sobre nós e que domina a nossa necessidade de beleza, a nossa necessidade de ir além. E com a língua a pessoa vai mais além do que com qualquer outro instrumento de trabalho. Porque a língua já não é um instrumento de trabalho nessa altura, é uma revelação do universo aos quais só acedemos usando literariamente a língua. Portanto, façam esse teste. Isto é um conselho meu, eu não sou assim conselheira, mas se me perguntam o que é que eu penso isso. Façam esse teste e, conforme a resposta, força. Escrevam ou estejam quietos. Façam outras coisas. Sim, deixa-me só. Bom dia, sou a Catarina Guerreiro, sou aluna da Escola Secundária de Odmira e a questão que gostaria de lhe colocar é: como consegue abarcar tantos géneros literários e passar da prosa à poesia e da poesia ao teatro? Eu não consigo, quer dizer, não é assim uma coisa que eu diga agora vou escrever isto, agora vou escrever aquilo, agora vou escrever aquilo. Os géneros escolhem-se a si próprios. Quando eu escrevo sobre tragédias gregas, essa escrita aparece já em forma dramática, aparece já como teatro. Não que eu pense na representação. Há autores de textos dramáticos que fazem todos na cabeça a encenação toda, portanto, veem a peça já em cena e escrevem já em função da cena. Eu não, portanto, só escrevo o texto, a parte de encenação não tem nada a ver comigo, e as coisas escolhem as suas próprias formas. Agora, aconteceu uma coisa, um episódio biográfico muito forte na minha vida, que foi, eu comecei a escrever muito novinha, muito pequenina, escrevi sempre.
Mas depois comecei a publicar poesia, nas páginas literárias, etc. Publicava poesia e, aparentemente, escrevia um ou outro conto, mas fundamentalmente era poesia. Aparentemente, esse seria o género por onde eu iria seguir. E o que é que aconteceu na minha vida? E é bom que aconteça na vossa, sem as consequências terríveis que foram para mim. Aconteceu que eu li a poesia do Herberto Helder. E o Herberto Helder é para a poesia o que a Agostina é para a prosa. É outra coisa. É aos poetas que é o Herberto. E quando eu li o Herberto, pensei, mas disparate, eu vou estar quieta. Não escrevo mais poesia nenhuma, porque quem é que pode escrever alguma coisa depois do que este homem escreveu? E parei, apagou-se, o meu sol ficou eclipsado, desapareceu. E então, pronto, e depois estive assim algum tempo sem escrever, só envolvida naquela revelação. E a seguir o que apareceu foi prosa, para me salvar daquela coisa. Depois escrevi poemas de vez em quando. Gostava muito do que eu escrevia e perguntava porque é que eu não escrevia mais. E eu, durante algum tempo, tive pudor em dizer. Depois ganhei coragem e disse, Herberto, eu não escrevo mais. E deixei de escrever por sua causa. Porque quando li, parei. Como é que alguém pode escrever seja o que for depois destes poemas? E ele era madeirense, falava madeirense. Ele dizia, você é louca. Escreva poesia, se faz favor. E pronto, e depois desta conversa, eu senti-me um bocadinho mais autorizada para escrever poesia. Significa isto que experimentem ler Herberto Helder. É boa altura para começar a ler Herberto Helder. E para sentir assim aquela coisa que é... Sente-se um terremoto. Treme o mundo, cai o nosso edifício de conhecimento, vai abaixo, ficamos atarantados e depois ergue-se outra coisa. Maravilhosa à nossa frente. É uma recomendação também. Antes de mais, bom dia. Eu chamo-me Joana, sou da Escola Secundária Diogo Macedo, de Olival, também de Vila Nova de Gaia. E eu, embora seja da outra turma que não a do João, também trabalhei a sua obra e trabalhei especialmente o conto Vilegiatura, juntamente com a minha turma. E houve uma curiosidade que não nos saiu da cabeça na altura em que nós lemos, que é a seguinte: até que ponto se identifica com a personagem narrador do conto, que é tão peculiar? E agora? Eu não me lembro do conto. Eu lembro-me muito vagamente do conto. Sei que foi... Não sei onde é que foi publicado. Sei que foi recolhido numa antologia. A única coisa que eu sei... Ficções. A única recordação que eu tenho desse conto... as minhas recordações são muito do domínio afetivo. A única recordação que eu tenho desse conto é ele ter sido antologiado pelo Vasco Graça Moura. E eu tenho uma grande admiração pelo Vasco Graça Moura enfim, essas coisas ficaram-me na memória. Eu tenho uma vaga... Eu não tenho ideia do narrador nem de nada, eu tenho uma vaga ideia de que são pessoas que vão viver para o campo, Posso não é? ajudá-la, se quiser. Este conto fala acerca da dicotomia cidade-campo e da decisão do narrador de se mudar temporariamente para o campo para entrar em abstinência em relação à vida intensa da cidade. É na primeira pessoa? Sim, sim. Eu muito francamente não me lembro do texto. Agora, o que eu posso dizer em geral é que
tudo o que é projeção biográfica, eu rejeito. Portanto, a pessoa é a pessoa, o cidadão é o cidadão, o autor faz os textos sem se envolver, sem se projetar neles. Não tem nada de biográfico, não tem nada de pessoal, nem sequer na defesa de... Enfim, no tipo de perspectiva com que aborda as coisas. Portanto, que eu me identifique... Em abstrato, eu posso dizer que não me identifico porque eu não me projeto nas coisas que escrevo enquanto pessoa, enquanto ser real, civil e individual. Tenho uma ideia, sinto que é uma visão crítica em relação a uma espécie de epidemia que atingiu os urbanos. De repente quiseram todos sair de Lisboa e ir viver uma vida rural que não conheciam, que não sabiam viver e que ficava uma espécie de caricatura. Até porque não o viviam com naturalidade, não podiam. Então havia assim um grande empolgamento, uma grande autossatisfação de ir apanhar peras da pereira. Pronto, era assim uma coisa. A pessoa sentia que estava a escolher um modo de vida superior, porque estava a ser aquilo que eu chamava-lhes neo-rústicos. E tive muitos amigos que fizeram isso, muitos amigos, e realmente foi uma realidade que eu conheci, é verdade. E eu era crítica, também é verdade. Agora, eu não me lembro mais da história. Peço desculpa. A palavra à Marta, outras pessoas também irão ver uma pessoa, outra, e depois encerramos, está bem? Bom dia, sou Soraya, da Escola Secundária de Macedo. Como o romance lhe surge que para esse processo é necessária uma pesquisa demorada e gradual? Não. Lá está. No meu caso, não. Eu não ouvi a primeira parte. Como o romance lhe vai surgindo? Como o romance surge, sim, sim. No meu caso, não, mas lá está, cada pessoa é diferente. E, por exemplo, para o romance histórico, as pessoas têm que fazer uma grande pesquisa, não é? Eu tenho um único romance para o qual fiz pesquisa, mas não é assim. Eu não fiz pesquisa para o romance. O Sr. Presidente dizia que o sinal de juventude é a curiosidade, não é? E eu sou sempre muito curiosa, sempre a investigar. Ando a investigar ciências, teoria da relatividade, depois encontro um cientista, faço as perguntas todas, quero saber tudo, estou sempre a investigar. E estou sempre a querer saber tudo, de tudo. E, portanto, tenho curiosidades, tenho pesquisas, tenho investigações que vou fazendo ao longo da vida. Por exemplo, o romance que eu escrevi, Adoecer, que é sobre personagens reais, inglesas, eu não digo que tem muita pesquisa para o escrever, tem muita pesquisa porque ao longo da minha vida é sobre uma modelo do século XIX, desde os meus 16 anos que eu me apaixonei por aquela pessoa. Então, a minha vida foi sempre juntar coisas, comprar livros, ir aos lugares onde ela viveu, dormir nas ruas onde ela dormiu. E, portanto, ao longo da vida eu fui colecionando informação sobre aquele universo. Quando chega ao momento de escrever, eu tenho essa informação toda. Não foi ao contrário, aquilo que se pressupõe que é vou escrever sobre isto, agora vou investigar. Tenho um livro chamado Lilias Fraser, é uma menina escocesa que vem viver para Portugal no século XVIII. E lá está a questão da inspiração. Apareceu-me assim aquela menina a correr num campo e eu fui atrás dela
E o livro apareceu. E eu, quando a cena em que a menina surgia, que era na Escócia, na última grande batalha em que os escoceses perderam a independência, eu estive no campo de batalha, que é uma coisa impressionante, é no século XVIII. E eu odeio o século XVIII, eu não gosto do século XVIII. Acho que é feio. E então pensei, e agora? Como é que eu vou escrever isto sobre esta menina? Não percebo nada do século XVIII. Lá está, vou ter que investigar, como faz um escritor responsável. Fui para a Biblioteca Nacional, estava lá uma senhora que ficou muito entusiasmada, envergonhou-me imenso, porque ficou muito entusiasmada, falava alto, toda a gente olhava. E deu-me logo acesso aos reservados, e assim, uma coisa muito barulhenta, E eu estava muito aflita. E depois, o primeiro livro que a senhora me pôs nas mãos, isto é a época pombalina e do terremoto, cá em Portugal. O primeiro livro que a senhora me pôs nas mãos foi o índice de literatura, todos os livros que existiam sobre o Marquês de Pombal e o terremoto e o século XIX. Só o índice dos títulos dos livros era um livro assim com uma lombada assim. E eu pensei, Deus me livre, agora não vou pôr a fazer isto. Agradeci muito à senhora, fugi, estava tudo a olhar para mim. E pensei, não, o que eu vou fazer é usar o conhecimento que tenho, que é pouco. Porque o conhecimento é que eu tinha era o dos viajantes, dos escritos dos viajantes, a maior parte deles ingleses, alguns franceses, que tinham passado por Portugal no século XVIII, que há muitos. E isso eu lia com muita curiosidade. E então foi com esse conhecimento que eu escrevi o livro. E, curiosamente, há pessoas e críticos que dizem que a minha visão, do texto, de Lisboa, é a visão dos estrangeiros. E, naturalmente, pois foi só o que eu conheci, porque textos portugueses não li mais. E, portanto, é assim. Agora, isto não tem nada a ver com o mérito da investigação e a necessidade de investigação para escrever livros muito bons mesmo, para livros de grande qualidade, em que isso é feito.